de compartilhamento, para a gente dar uma repassada rápida aqui no que vimos semana passada. Nós brincamos aí, né, com essa figura do dispensacionalismo versus amilenismo. Então, nós abraçamos o amilenismo, que é uma visão escatológica que a gente vai estudar na sequência quando nós começarmos a estudar o livro do Apocalipse. Aí vai ficar claro também como é que é a visão amilenista. Mas essa visão amilenista, ela está ligada à posição aliancista também. E a posição aliancista é o que nós estudamos recentemente, quando vimos como Deus se revelou através da aliança, começando lá no Jardim do Éden, passando pelos outros personagens da Bíblia. Então nós vimos isso até chegar à nova aliança e o cumprimento dessa nova aliança no Senhor Jesus Cristo. Então aqui você tem uma figura que compara esses dois sistemas escatológicos e, é claro, é uma provocação, né? Mas dentro de uma forma caridosa e amorosa, né? Nós estamos aqui provocando os irmãos dispensacionalistas. É bem difícil entender o esquema dispensacionalista, enquanto no amilenismo é muito mais simples em entender. Bom, o que nós vimos semana passada foi que, de fato, o sistema dispensacionalista ele surge aí nos anos 1830, mais ou menos, com John Darby. Estou aqui mostrando o esquema, né, que justamente nós vamos trabalhar hoje, e até para entender um pouco a visão do dispensacionalismo clássico, na sua visão escatológica, né, passando aí pelas 7 dispensações. A gente vai daqui a pouco rever isso aqui, mas temos aí os nomes de John Darby como sendo o teólogo que criou esse sistema. Na verdade, os dispensacionalistas eles apontam para vários outros autores antes de John Darby, então que começaram a trabalhar essa forma de enxergar a Bíblia, em dividi-la nessas dispensações. Inclusive, uma defesa deles é que quando a gente fala, puxa, o problema é que a sua visão dispensacionalista ela é muito nova. Ela vem aí do século XIX, então como é que uma coisa tão nova pode ser confiável, né? E que outros tempos a igreja não pensava dessa maneira. Então ele se defende dizendo que não por ser novo é algo que deva ser rechaçado ou algo que deva ser considerado errado, porque a igreja teve ao longo do tempo também visões novas ou visões novas acerca de determinados temas doutrinários, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo e também não quer dizer que algo antigo seja, por ser antigo, seja correto. Então, ok, a gente pode até concordar com ele, né? Não é a questão de ser novo ou velho que torna algo correto ou não, mas a sua correta exegese, né? A forma de leitura da palavra de Deus. Bom, os nomes mais importantes do movimento são John Nelson Darby, foi o teólogo que criou, e Scofield, né? O famoso Scofield. A gente só conhece o último nome dele, mas é o Cyrus Ingerson Scofield, que foi o autor da Bíblia de Estudo Scofield e que colocou nas notas de rodapé dessa Bíblia um comentário dentro da linha do dispensacionalismo. Então, as pessoas tiveram no mundo todo mais acesso à visão dispensacionalista através dessa Bíblia. E por isso, e até por estar numa Bíblia, em comentário de Bíblia, muita gente achava que isso, então, deveria ser a forma correta de se enxergar, né? E daí, principalmente as igrejas pentecostais, adotaram realmente esta como sendo a forma correta de se enxergar a Bíblia e também a escatologia. E Tim LaHaye, que foi um autor que fez aí uma obra de ficção através de livros, que virou também filme, Deixados para Trás. Os dispensacionalistas, os mais sérios, eles têm uma visão sarcástica também em relação a esses deixados para trás. É importante a gente também pensar e entender que os dispensacionalistas, eles estão divididos em vários segmentos, assim. Eles também, eles não são todos de uma linha só, né, de um pensamento só.
Então, alguns não acham correto, por exemplo, a visão do deixados para trás. E também mencionei o Dwight Pentecost, que é um nome famoso, ele tem um manual de escatologia que é muito respeitado entre os dispensacionalistas até hoje. E o que nós vimos em relação a eles e nós? Eu até vou rever um pouco esta forma de apresentação. Essa semana, para a preparação do nosso estudo de hoje, é impressionante que quando a gente navega num mar mais desconhecido, que é o dispensacionalismo para mim, então eu tive que gastar um tempão ouvindo o que eles falam acerca deles mesmos, inclusive as defesas deles em relação a como nós, ou aqueles que não são dispensacionalistas, pensam acerca deles. Então eu gastei um tempo assistindo a uma conferência que foi feita pela Igreja Batista Redenção, inclusive essa conferência está aí no YouTube, é uma conferência sobre o dispensacionalismo, numa defesa feita sob a liderança do pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos Granconato é um pastor muito conhecido por ser calvinista, como nós somos, e fazer defesa do calvinismo naquele programa Vejam Só. Inclusive, ele esteve uma vez numa programação do Seminário José Manuel da Conceição. Foi convidado para falar numa semana, mas ele tem uma posição escatológica oposta à nossa. Então, ele é um dispensacionalista e tem críticas muito sérias em relação ao amilenismo, né? Ele faz as críticas. E aí, na semana passada, eu coloquei da seguinte forma, e isso é um ponto importante para entendermos o dispensacionalismo, que eles têm a hermenêutica deles, ou seja, a forma de leitura da Bíblia é literalista. Então, o que significa isso? Que eles leem a Bíblia procurando aplicá-la da forma mais literal possível. Então, isto é uma verdade, é uma maneira que eles têm de enxergar, mas eles mesmos entendem que eles também fazem interpretação gramático-histórica. Então, é uma pequena correção do que eu havia falado semana passada, né? Ouvindo-os, então eles dizem, não, nós fazemos também interpretação gramático-histórica, que é você pegar um texto, fazer exegese daquele texto dentro da sua história e respeitar também os princípios gramaticais. Então, eles entendem que fazem isso, e acredito que está certo, mas eles procuram fazer uma interpretação mais literal. Nisto, eles nos acusam de sermos espiritualizantes, né? Ou seja, nós temos uma tendência de pegar textos do Antigo Testamento e espiritualizar a sua aplicação para a igreja, por exemplo. Então, é nisto que está a grande diferença entre nós e eles. Então, vou colocar aqui, olha, as premissas básicas aqui. A interpretação literal do Antigo Testamento no aspecto de que aquelas promessas que são dirigidas a Israel no Antigo Testamento, elas de fato são unicamente dirigidas a Israel, não são dirigidas à igreja. Esta é a grande diferença entre a visão dispensacionalista tradicional e a visão amilenista. Por quê? Porque na ideia deles, então todo o Antigo Testamento e aquelas promessas das alianças feitas com o povo de Israel são para o povo de Israel. E aí você tem várias dessas promessas que ainda não foram cumpridas efetivamente. Para eles, por exemplo, no entendimento deles, uma promessa que é a promessa da terra ainda não foi cumprida em sua totalidade. Ela foi cumprida em parte. Então, existe ainda uma parte dessa promessa que precisa ser cumprida. E aí, vai ficar essa promessa no ar? Não, ela será cumprida no milênio, com relação a Israel. Nós, normalmente, os amilenistas, entendem que a promessa de Deus em relação à terra, ela foi cumprida plenamente. Só que o povo de Deus perdeu o seu direito do uso da terra por conta da sua rebeldia. Voltando de novo, quando você vai ao Antigo Testamento, há uma série de outras promessas, especialmente mostrando
que Israel será uma terra que ainda terá ali um reinado, né? Ela vai fazer parte de um período de grande bonança, de um período em que ela vai ainda né, ser respeitada entre as nações. Então, essas promessas que não foram cumpridas no Antigo Testamento, então eles entendem que elas ainda serão cumpridas em Israel. Daí, nós entramos aqui no segundo aspecto, que é essa distinção entre Israel e a igreja. E como a gente vai ver aqui dentro daquele esqueminha, de fato, essa divisão ela fica muito clara. A visão deles de que Deus tem um tratamento para com Israel e um tratamento para com a igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui que foi a minha sensação ao assistir a conferência. É uma conferência que tem mais de 8 horas de duração, né? Eu assisti dando uma acelerada, né? Mas eu tive a oportunidade de ter todo o conteúdo dessa conferência. E assim, a conferência que eu me refiro é essa conferência dispensacionalista promovida pela Igreja Batista Redenção. Muito séria, com pessoas muito capazes. O teólogo John Feinberg, que é um teólogo com vários livros escritos, então uma pessoa com grande capacidade, e o próprio Marcos Granconato, um outro pastor também, falando, até um seminarista também pôde falar com muita competência sobre a questão histórica e tal, e cada um deles defendendo o dispensacionalismo. Então, eu pude assistir isso, foi muito bom. Agora, qual que foi a minha sensação ao ouvir essa conferência, né, e sempre com todo respeito a eles, assim como eles têm conosco. É importante deixar isso bem claro, né? Até no início da palestra deles, o próprio pastor lá, o John Feinberg, quando ele se refere a nós, ele diz assim, que há os dispensacionalistas e os não dispensacionalistas. Então ele faz essa diferença. Mas ele diz, olha, mas eles são irmãos nossos, nós temos todo amor com eles e tal. A mesma coisa o pastor Marcos Granconato, quando ele se refere aos aliancistas, ele faz também, dizendo, não, mas a gente tem que lembrar eles são nossos irmãos, inclusive o próprio pastor Marcos, ele é formado, eu creio que em seminário presbiteriano, né? Tem até uma foto dele lá, perto dele, Augusto Nicodemos. Então são pessoas que a gente está no mesmo barco, é importante a gente deixar isso claro, não estamos aqui lidando com a heresia, né? E chamando eles e nós e tal. Então, mas é uma questão de interpretação, uma forma de interpretação da Bíblia, ok? Bom, mas aí só para dizer qual foi a minha sensação, a minha impressão, você ouve sobre o dispensacionalismo e tudo que fica é Israel, 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 Israel. Né? Você ouve várias vezes sobre Israel. Eu até procurei ver um outro vídeo do pastor Marcos Granconato falando sobre a nova aliança e a igreja. E o que eu ouvi nessa palestra sobre nova aliança e a igreja? Israel, Israel, Israel. Né? Então, a ideia que fica é que sobrou muito pouco para a igreja. A ideia que me dá assim, é que parece que a igreja é uma simples vírgula nessa história. Né? Então, e aí, então, jaz, eu diria, a grande diferença de visão geral em relação ao dispensacionalismo e o aliancismo, que nós vemos que a igreja ela é a concretização de Israel. A igreja é o Israel de Deus. Ou seja, né, ao longo das eras, Deus vai se revelando, vai criando o seu povo, e a igreja é o seu povo, que envolve tanto judeus quanto gregos. Mas, para o dispensacionalista, a igreja ela é um pequeno período da história formada de gentios e também de judeus convertidos. Essa é a igreja, mas ela está num período da história. O resto é Israel. Então, você vai ouvir muito falar sobre Israel, 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 e pouco acerca da igreja propriamente. Pode ser que seja uma visão minha, mas a impressão que eu tive depois de ver essa conferência. Bom, período da igreja, então, como intervalo para as profecias do Antigo Testamento. Então, a igreja é exatamente isso, ela é um intervalo na história. Toda a história, na verdade, ela se volta para Israel. Tudo que Deus planejou em termos de salvação, ela diz respeito à nação de Israel. Mas aí, por conta da rejeição de Israel para com o Filho, Jesus Cristo,
é que então entra a história da igreja por um determinado período. E uma outra característica é a divisão do programa de Deus e como Deus trata o homem através das dispensações. Então a gente viu aqui as 7 dispensações, a última terminando aí com o milênio. Você tem aí essas dispensações e depois a tribulação. Mas a gente já vai direto lá para o quadrinho para a gente não ficar repetitivo com a semana passada, ok? E a gente vai acabar repetindo alguns desses conceitos lá, mas lá eu acho que vai ficar mais claro. Então, essa diferença entre Israel e a igreja é, sem dúvida alguma, o fator fundamental entre o dispensacionalismo e o amilenismo. Então, eu vou ver esse quadro aqui. A gente vai procurar enxergá-lo, né? E eu sei que está todo mundo olhando assim, falando, e agora, né? Como é que nós vamos enxergá-lo? Então, eu vou fazer algo aqui um pouco diferente, que é... Deixa eu ver se vocês vão ver aqui. Deixa eu iniciar aqui um compartilhamento do PowerPoint, mas eu vou... Epa. Deixa eu só ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Vocês estão vendo aí... Esse é o mesmo slide. Vocês estão vendo a minha página de PowerPoint, certo? Isso, tá. Ou através do... Tá bom. Então tá. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Então, eu vou aumentar para a gente conseguir enxergar esse nosso mapinha, ok? E como é que funciona esse mapa do plano divino? Primeiro, o que é esse plano divino através dos séculos? É uma forma que os dispensacionalistas encontraram para poder... Aqui você tem uma visão mais geral. Eles têm esse quadro... Deixa eu ver se eu... Eles têm esse quadro aqui, que é um quadro que vai servir para ensinar o dispensacionalismo às pessoas. Ele vai ser um quadro bastante gráfico e, de fato, ajuda mesmo você a entender o dispensacionalismo. A visão aqui é do dispensacionalismo clássico, ok? Porque existem outras formas de dispensacionalismo, uma chamada revisada e outra chamada progressivo. Então, mas não vamos entrar nesses detalhes, senão vai confundir a nossa cabeça. Então a gente vai olhar aqui o que é o dispensacionalismo clássico, ok? E esse mapinha, então, esse desenho, ele traduz em forma de figura esse dispensacionalismo clássico. E ele é muito usado pelas igrejas, até como eu falei, né, que o presbítero Elson já me presenteou com esse cartaz, né, físico mesmo, que ele ganhou também. E a Débora, que já fez parte da Igreja Batista Bíblica, também já estudou esse mapinha. Várias pessoas que fazem parte, já fizeram parte aí do círculo dispensacionalista, usaram já esse mapa para entender essa visão. Um mapinha bem interessante, de fato. Veja que você tem os dois limites aqui dos tempos. Você tem aqui o alfa e você tem o ômega. Eu vou mostrar aqui primeiro geral, depois a gente vai dar um zoom aqui. Então você tem aqui, olha, o alfa e o ômega, ou seja, Deus é o princípio e Deus é o fim. E você vai ter o princípio das coisas aqui. Então a gente vai avançar nesse lado e vamos tentar aqui caminhar pela história. Só um momento. Opa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Só me deem aqui uma confirmação. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Ok? Muito bem. Então, estamos aqui no início. Olha, tudo começa aqui. Vocês estão vendo? Deus no eterno passado, Deus planeja o reino, planeja os séculos. Quando a gente não conseguir aumentar muito, em alguns lugares a gente vai ter que tirar um print de tela para poder aumentar. Deus planeja os séculos, criação de hostes angelicais. Eu consigo aumentar até 400. Pronto. Okay? Então, aqui é o alfa, é onde tudo começa. Então, vai ter a criação da terra e dos céus aqui. E aí, há um detalhe importante que você já enxerga aqui em cima, que é a figura de Satanás, que é tratado como querubim ungido que cobre. Não, a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas eles se baseiam lá no texto de Ezequiel,
né, que fala que havia ali aquele anjo, né, que trata, na verdade, eu creio que o texto que fala do rei de Tiro, né, e trata ele como sendo um ser assim grandioso, e esse texto acaba sendo visto como sendo um relato acerca de Satanás. De qualquer forma, a visão que eles têm é que Deus, então, ele criou os céus e a terra. Isso aqui eu achei estranho. Eu nem sei se todos os dispensacionalistas concordam com isso. Mas o fato é que Deus, então, ele criou os céus e a terra, e acontece que Satanás, sendo um anjo de grande poder, ele se rebelando contra Deus, então ele tornou essa terra um lugar caótico. É o que lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que a terra, que havia trevas sobre a face da terra. Então, quando o texto diz que havia terra, quando havia trevas sobre a face da terra, isto é um registro de que a terra ficou caótica. Então, eu nunca tinha ouvido isso, sinceramente, né, que o inimigo teria destruído essa primeira terra, a terra ficou caótica, e aí Deus, então, começou com uma obra de recriação. Né? Isso, para mim, é uma coisa totalmente estranha, mas é o que está aqui, inclusive, no cartaz. E eu procurei acompanhar esse cartaz ouvindo os estudos de uma pastora da igreja quadrangular, pastora, esqueci o nome dela, mas ela dá um estudo desse mapinha todo. Então, ela explicou exatamente isso, que o inimigo, Satanás no caso, ele, entre o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, ele entrou na criação e ele estragou a criação e Deus teve que refazer esta criação. Então, é uma história um pouco estranha, mas está lá. Então, a serpente, né, ela vai fazer parte aqui dessa história humana. Né? Satanás foi deposto, tornou-se o chefe das potestades do ar, segundo a visão aqui dispensacionalista. E aí a Terra foi restaurada. E o que você vê aqui? Você vê os dias da criação, né, os 6 dias da criação e o sábado de descanso. E aí essa pastora ela colocou o seguinte também: olha, você pode entender que já aqui nos 6 dias da criação, com o sétimo, você tem aqui já uma alusão aos períodos das dispensações. Também isso foi uma coisa nova para mim, que eu nunca tinha ouvido isso. Mas, por exemplo, você tem um período da luz, né, quando Deus faz a luz. Esse seria um período que diz respeito ao período da inocência. Eu não lembro bem qual foi a explicação dela para justificar isso, mas ela explicou isso, que a luz, né, foi esse período da inocência, talvez justamente por ser a luz, né, a luz onde não há trevas. Depois ela fala que houve o firmamento, e o firmamento diz respeito ao céu, a separação, né, de águas e águas, do céu e águas da terra. E aqui ela vai mencionar a questão do período de Noé, né, das águas. Enfim, há uma alusão entre esses dias da criação e aos dias e as dispensações. Então, ela entende que isso é possível. E aí, o final, o sábado seria o milênio, propriamente. A gente até vê aí uma relação interessante, né? Porque, no caso, o sábado seria, então, o período do milênio. Mas fica difícil você realmente aplicar cada um desses dias para períodos, assim, da história, como se fosse uma relação. E aí você tem aqui a descrição, uma menção às chamadas dispensações. Então, você tem a inocência, você tem a consciência, você tem o governo humano, o patriarcal, depois a lei, período da lei, e depois aqui você tem da graça, que é o período da igreja, esse aqui. E aí, finalmente, está no outro lado lá, você vai ter a tribulação e aí o milênio. A tribulação não é uma dispensação, mas é o que vem antes, propriamente, do milênio. Aqui eu vou passar mais rápido, tá? Porque é só para a gente ter uma ideia. Interessante mais é chegarmos na parte do final dos tempos. Mas, enfim, você tem aqui a inocência, e a inocência significa que o homem não tinha pecado, ele era ingênuo, né? Ele não tinha nenhuma malícia propriamente, e Deus então criou o homem nessa condição, e o homem se rebelou contra Deus e sofreu castigo. Então, cada uma dessas dispensações, ela é retratada como
Deus oferecendo algo ao homem, o homem quebrando aquilo e sofrendo castigo. Então, o castigo aqui é a expulsão. E aí, depois disso, entra a dispensação da consciência. Então, em vez de inocência, agora é consciência. Ela até faz, a pastora, ela até cita, inclusive, um outro pastor, que eu achei interessante a ilustração que ela usou. A gente pode também usar essa relação, creio, que é a seguinte: aqui nós temos a era da inocência, e quando a gente pensa em inocência, a gente pensa, por exemplo, numa criança. Uma criança, um bebê, uma criança pequena, ela não tem malícia, então ela pode ficar até nua na frente de adultos ou de outras pessoas que ela não está nem aí, né? Isso é uma coisa da inocência daquela criança. E enquanto isto, ela está sendo cuidada pelos seus pais. Mas a consciência é justamente o período em que nós passamos a ter essa percepção, né, da realidade maior externa a nós. Isso nos traz a vergonha e traz uma série de outros sentimentos. E é quando nós queremos ter independência, por exemplo, dos nossos pais. Então ela faz uma ilustração em que, na era da consciência, o homem quis ter essa independência de Deus, não quis mais ser como uma criança, né, cuidada pelo pai. O próprio ser humano agora quer ter a sua própria capacidade de pensar por si, né, numa espécie de independência daquilo que ela havia aprendido até então. Então dá para fazer aqui uma relação, inclusive nós podemos utilizar aí. Mas a consciência então do homem começa nessa fase, né, a partir de Abel, a partir da queda de Adão e Eva. Os seus filhos então são os primeiros a sofrer o pecado. Abel morreu, Caim foi o primeiro assassino, e daí você tem a relação filhos de Deus e filhas dos homens. Nós temos aí um crescimento muito grande da degeneração, do pecado, da violência, das injustiças e tal, até culminar no dilúvio. E é importante saber aqui, ó, aqui para baixo, o que acontece a partir de então é que as pessoas morrem e vão para essa área que é o Sheol ou Hades, que é o mundo invisível, a região dos mortos. Esse termo é um termo hebraico e, de fato, diz respeito ao lugar dos mortos. A Bíblia fala acerca disso. Então, eles entendem que, a partir daqui, há uma divisão em dois lugares. As pessoas que morrem nesse Sheol ou Hades, elas irão ou para o paraíso ou para o inferno. Mas esses dois lugares, eles ainda não são definitivos, esse paraíso e esse inferno. Você tem aqui essa figura que mostra Abraão e Lázaro. A gente tem aqui uma parábola, né, que Jesus conta, que morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão. E havia um grande abismo entre eles, e do outro lado estava o rico. E o rico podia enxergar o que acontecia com Abraão e Lázaro, mas ele não podia chegar lá, né? E ele pediu que Abraão pudesse colocar aí a ponta do dedo para aliviar, né, com água, né, para poder aliviar a sede dele, a dureza do inferno. Então eles retratam que aqui um Sheol, um lugar onde ficam todos os mortos desse período antes do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento. Então todos eles vão para essa região. Ok? Bom, então temos aqui o período da consciência. Depois temos, veja que aqui os mortos, né, do dilúvio, eles vão lá para baixo, ó. Tem um cano aqui, né, que leva até, ó, anjos decaídos ao tártaro, mais profundo abismo. Os demônios, eles vão direto aqui para o poço do abismo. Está aqui no finalzinho, aqui, ó, o poço do abismo, onde está Satanás, onde Satanás irá, no final, prisão dos anjos decaídos e espíritos maus. Ok? Bom, mas aqui é para os demônios só. E aí você tem o governo humano, quando há agora a capacitação do homem, né? A gente vê isso através de Babel, quando ele agora é capaz de construir grandes edifícios, ele sabe lidar agora com blocos de cimento, ou cimento, né? Blocos de tijolo, né? Fazer tijolo e tal. Noé faz a sua vinha e, de novo, tudo isso acaba muito mal e acaba com o julgamento de Deus sobre aquelas pessoas que tentaram fazer uma torre que chegasse até o céu. Começa, então, a outra dispensação. Tudo isso é como Deus lida com o homem. Agora a dispensação é a patriarcal.
E a na patriarcal, você tem aqui começa aqui com Abraão, né? O chamado de Deus com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, a circuncisão é o sinal desta aliança. E aí o povo de Deus é levado até o Egito, né? Porque você tem Abraão, Isaac e Jacó. Aqui você tem ó, um sinalzinho Jacó ao Egito. Eu espero que vocês estejam vendo pelo computador, porque se for por tela de celular vai ficar mais difícil. Mas então a gente tem aqui. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui para ficar melhor. Tirar aqui um print de tela. Vou dar uma interrompida aqui, um instante. Vou ver se eu consigo fazer isso rápido. Ok. Agora voltemos. Ok, vocês devem estar vendo aí aquele trecho. É que eu preciso fazer um print de tela para poder aumentar mais. Então, você tem aqui ó, o período patriarcal, que foi o período de 430 anos. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó indo ao Egito. Então, foi para o Egito e de lá Deus vai libertá-lo. Você tem aqui a menção às pragas do Egito, né, até a 10ª praga. E de lá, então, eles vão, então, terminando esse período, que é o período que vai até o Egito, é que vai começar o período da lei. E olha que interessante, eu achei curioso o fato de que eles desenharam a lei, mas ficou muito pequenininho, né? Ficou proporcionalmente quase inexistente aqui dentro do mapa deles e tem uma importância muito grande. Mas aí eles estão passando aqui pelo Mar Vermelho e chegam aqui no Sinai, né? Você tem aqui Êxodo 20, onde haverá aliança, a gente chama de aliança do Sinai. E é quando começa, então, esse período da lei. Veja que eles fazem aqui uma voltinha para dizer, né, que o povo ficou no deserto durante 40 anos, né, e assim foi. Olha, aí esse período da lei é o período maior que nós temos dentro dessas dispensações, porque é o período que vai abranger desde esse momento da aliança no Sinai até o Novo Testamento. Então, tudo que vai acontecer, praticamente vai acontecer nessa fase, nesse período da lei. Aí tem um detalhe também aqui curioso, que é o Elias trasladado. Elias é uma figura de grande importância no Antigo Testamento, é de grande importância para os judeus e vai ser também uma figura de grande importância dentro da visão dispensacionalista, porque ele vai aparecer lá na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar o Elias. Mas o detalhe aqui é que Elias está num carro de fogo. Isso é uma incorreção bíblica, porque, na verdade, Elias não subiu num carro de fogo, ele subiu num redemoinho. Carros de fogo e cavalos apareceram no momento que ele foi transladado para separá-lo de Eliseu, mas ele sobe num redemoinho. Então, às vezes, essas figuras aqui acabam ajudando as pessoas a fazerem uma ideia errada, né? Mas eu creio que foi o desenhista aqui que acabou falhando aqui nessa ideia de Elias. Mas esse Elias, então, a Bíblia fala lá em Malaquias, no capítulo 4, que ele voltará. Esse Elias vai aparecer novamente. Deixa eu ver aqui se a gente consegue, nos movimentos aqui, olhar o texto. Malaquias capítulo 4. Pronto, olha aqui da tela. Vamos ver se a gente olha aqui na tela do lado esquerdo. Opa. Aqui. Deixa eu já. Gente, aqui esse programa, né? O Zoom ele coloca, pronto, aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Está aqui agora do lado direito. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então isso gera uma expectativa de que Elias retorne. Aqui eu vou voltar para o mapão, né? E a gente vai lá para o final. Deixa
eu ver aqui. Ainda não dá para ver no próximo mapa. Peraí, gente. Deixa eu mudar aqui. Essas coisas aqui pelo Zoom são mais difíceis, mas a gente vai enxergar aqui. Então, o Elias que apareceu aqui, ele vai reaparecer aqui, na grande tribulação. Quando lá em Apocalipse ele fala acerca das duas testemunhas, então o dispensacionalista, ele entende que essas duas testemunhas serão de fato duas pessoas, até porque a posição deles a hermenêutica deles é literal. Onde estamos? Espera aí. Espero que ninguém esteja tonto aí, né? Mas aqui está, ó, na grande tribulação, você tem aqui as duas pessoinhas aqui, e está escrito aqui embaixo até, Elias e Moisés. Então, eles têm praticamente certeza que uma dessas pessoas é Elias. E o texto parece que fala que ele vai enviar fogo do céu, então quem enviou fogo do céu foi Elias. E Moisés, porque Moisés é alguém que apareceu lá na transfiguração com Jesus e também porque teve um tratamento especial da parte de Deus. Então eles entendem que serão essas duas testemunhas que vão aparecer aqui lá no livro de Apocalipse, ok? Muito bem. Então vamos voltar aqui. Então nós temos aqui, olha, essa fase e nesse período nós temos aqui o tabernáculo, temos aqui também o importante livro de Daniel, né? Também dentro da visão dispensacionalista é muito importante a leitura que se faz do livro de Daniel, especialmente no que diz respeito às chamadas 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo de número 9. Eu vou até abrir lá para a gente ver. Deixa eu ver, mudando aqui. Essa parte aqui pode ser um pouquinho mais complicada, mas ela é importante para a gente ter uma noção sobre Daniel capítulo 9, versículo 26, sobre a visão do tempo em que as coisas acontecem. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho a letra, né? Que eu posso aumentar, então vamos aumentar. Olha só, então eu estou aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, só de uma leitura a gente sabe que está lidando com um texto difícil. Aliás, aqui eu esqueci de ler o 24, gente, que é o primeiro. É importante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, esse versículo 24, ele é fundamental dentro dessa visão. Então, lá atrás, né, durante o exílio da Babilônia, Daniel tem essa visão de que em 70 semanas algo muito grande vai acontecer. E o que vai acontecer? Haverá a cessação da transgressão, fim dos pecados, expiação da iniquidade, justiça eterna e onde irá também selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Então, é algo que é enxergado na visão dispensacionalista como sendo uma referência ao milênio. Então, o milênio é esse momento em que vai ser concretizadas essas 70 semanas. Ok? Agora, como é que vai ser isto? Aí o texto, na sequência, vai dizer que há uma divisão dessas 70 semanas.
que vai haver 7 semanas e 62 semanas. Então, aqui é uma divisão de 7 semanas, depois 62. Aí, para dar 70, falta uma semana. É importante entender que a interpretação feita pelos dispensacionalistas é que uma semana, no sentido de Daniel, equivale, na verdade, a um ano. Então, 7 semanas são, na verdade, 7 anos. Né? São 7 anos. Então, 70 semanas, na verdade, é assim, né? Na verdade, perdão, cada semana equivale a 7 anos. Cada semana equivale a 7 anos, certo? E não 7 dias, mas 7 anos. Então, 70 semanas equivalem a 490 anos, ok? 70 semanas equivale a 490 anos. Então, esse é o período em que essas coisas irão acontecer. Bom, as primeiras 7 semanas, elas vão começar a acontecer a partir do ano 444 antes de Cristo, quando o rei Artaxerxes, ele escreve lá o edito, dando liberdade para que Jerusalém seja reconstruída. É justamente quando Neemias vai reconstruir os muros. Então, essas 7 semanas vai começar a partir dali. Eles fazem um cálculo, então, que esse primeiro período de 7 semanas, que seria, eu não lembro aqui exatamente até que ano, 390 e poucos, eu acho, forma, então, o primeiro período, que são 7 vezes 7, né, são 49 anos, e depois começa o segundo período imediatamente, 62 semanas. Aí você faz a conta, 62 vezes 7, e você vai ter o número de anos que vai culminar no ano 33 depois de Cristo. Essa é a conta que os dispensacionalistas fazem. Então, a partir do ano 444, 49 anos, e depois 62 vezes 7, chegando até o ano 33 depois de Cristo, quando eles entendem que é justamente o cumprimento do que está aqui, quando ele fala acerca do ungido, será morto, ungido, e já não estará, depois das 62 semanas. Ok? E aí você fala, tá, então, ficou faltando uma semana agora para começar esse período milenar aqui do versículo 24. Ficou faltando uma semana. E agora? Agora é onde entra a história da igreja. Nós somos essa pausa, vamos dizer assim, na história de Deus com Israel. Então, o que acontece? Acontece que nós aqui agora viramos, vocês estão vendo aqui o mapinha, né? E com a igreja no meio? Sim? Ok? Então, nós viramos essa pausa aqui, esse parênteses. Eles mesmos chamam a igreja de o parênteses de Deus na história com Israel. Então, de repente, para tudo. Por quê? Porque Israel rejeitou a Jesus. A gente lê lá em João capítulo 1 que diz, né, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, houve aqui uma pausa. E que Deus agora vai se voltar para o povo gentil e vai abrir aqui essa oportunidade para que nós sejamos incluídos nessas bênçãos de Israel, embora que de uma forma separada. Então, veja que interessante isso, né? A ascensão aqui de Cristo, e a partir do Pentecostes é que nasce a igreja. E há um detalhe interessante também, é que os dispensacionalistas, eles são, geralmente, assim, a maioria esmagadora, pré-tribulacionistas. Até está aqui no mapinha, está escrito aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui, acho que é lá no comecinho, mas ele fala, né, eles são pré-tribulacionistas. O que é um pré-tribulacionista? Um pré-tribulacionista acredita que a igreja ela irá à presença de Cristo antes da tribulação. Ou seja, ela vai ser resgatada, haverá, no caso aqui, um arrebatamento, e ela não passará pela tribulação. Por isso que é um pré-tribulacionista, antes da tribulação.
e existem aqueles que são os pós-tribulacionistas, ou seja, a igreja vai passar pela tribulação, tá? E depois é que ela irá à presença de Cristo. Nós, por exemplo, somos pós-tribulacionistas. Nós cremos nessa segunda ideia. Então, mas o detalhe aqui dentro do dispensacionalismo é que eles creem que esta igreja ela será arrebatada no momento em que Jesus chamar a igreja. Não será uma vinda, como uma segunda vinda, mas haverá um momento em que Jesus estará nas nuvens e ele buscará a sua igreja e será o que está escrito aqui como rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares. Inclusive com um texto bíblico aqui que a gente pode ler, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. Mas esse rapto, esse arrebatamento, ele será apenas da igreja do Novo Testamento. Então esse é um detalhe que eu particularmente não sabia. Mas então eles creem que o arrebatamento aqui seja apenas dessa igreja do Novo Testamento. Ok? Bom, eles, ao olhar para essa igreja do Novo Testamento, aqui no mapinha, também você vê aqui, eu vou também tentar aumentar aqui para a gente conseguir enxergar bem. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Lá, apareça. Só um instante, pronto. Vamos lá. Deixa eu compartilhar uma outra coisinha aqui. Onde está você? Está aqui. Ok. Então, agora acho que dá para a gente aumentar um pouquinho mais. Então, o que você tem aqui? Você tem a igreja, aquelas 7 cartas às igrejas de Éfeso, ou as cartas às 7 igrejas de Éfeso, melhor, elas aqui estão descritas como sendo períodos, inclusive até com os nomes aqui de imperadores de Roma, como o caso de Constantino, Gregório, Hildebrando, Bonifácio, até a Reforma, e eles então atribuem qualidades, ou características dessas igrejas aos períodos vividos pela igreja. Então você tem aqui Éfeso, desviada, Esmirna, perseguida, Pérgamo, licenciosa, Tiatira, relaxada, Sardes, morta, Filadélfia, fervorosa, depois Laodiceia, morna. Então, entende-se que, inclusive, nós já estamos nessa era da Laodiceia. Então, a ideia é que qualquer instante Jesus virá. Então, o dispensacionalista ele tem isso de bom, né? A expectativa de que Jesus voltará a qualquer instante. Esse deve ser o espírito mesmo, nosso, como cristãos, né? Da volta de Cristo. Então, está tudo aqui, né? A gente olha o mapinha e vê que existe aí uma ordem cronológica em que as coisas parecem se encaixar perfeitamente. Você tem aqui o ano 70 depois de Cristo, onde Jerusalém foi destruída, houve a dispersão dos judeus, começa aqui a perseguição e tal, e outras religiões aqui também aparecendo, protestantismo e tal. Então, essa é a visão que eles têm da igreja. E aí o grande problema que a gente enxerga aqui é justamente a igreja vista como sendo apenas uma espécie de parênteses, né? Um detalhe aqui no meio da história. Então Deus dá uma pausa para Israel, tá bom, Israel, você não quer, então tá, fez a igreja. E aí, depois a igreja, depois Deus para a história com a igreja, num certo sentido, e continua com Israel. Há um detalhe também interessante. Veja que a igreja aqui, ela é formada tanto pelos gentios quanto por judeus convertidos nesse período. Porque a grande pergunta, até fizeram essa pergunta na conferência lá, é assim, mas e os judeus que se convertem agora, né? Eles ficam com Israel depois ou eles ficam com a igreja? Não, os judeus que se convertem hoje, eles são também parte da igreja. Até o próprio palestrante era um judeu convertido. Então ele entende que essa é a igreja. E aí o que acontece? Quando Jesus, então, chamar a sua igreja, arrebatá-la, então essa igreja agora, ela vai finalmente partir para um outro lugar. Veja que existe o paraíso desde a ressurreição de Cristo, mas quando Jesus voltar, haverá um outro lugar que é o céu propriamente.
Então, a igreja agora vai passar pelo tribunal de Cristo, onde haverá o julgamento dos crentes em relação àquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Está vendo aqui, ó, palha, feno e madeira, né? E aí vai receber lá a coroa da vida, a coroa incorruptível, coroa de glória, né? Tem a menção aqui aos textos. Aqui você tem o lugar santo e aqui você tem as bodas do Cordeiro, mas que ainda virão, né, pela frente, ainda vão acontecer. Mas os crentes, então, vão poder agora desfrutar do céu. Aqueles que estavam no paraíso, agora poderão finalmente entrar no céu. E aí, que vai acontecer aqui na Terra? Tem um detalhe aqui que eu acabei não falando, eu vou falar agora, antes de entrar na questão do que vai acontecer na Terra. Que é importante, que é essa estátua aqui, né, gente? Estou perguntando, o que é aquela estátua lá em cima? Então, essa estátua aqui é uma estátua do sonho de Nabucodonosor e que Daniel faz a interpretação e que representa, de fato, períodos da história. A cabeça representa aí o Império Babilônico, o peito, o Império Medo-Persa, depois a barriga, né, o Império Grego, e veja que o metal ele vai diminuindo a sua importância até chegar aqui o Império Romano, que é o Império de Ferro, e depois os pés e dedos de ferro misturado com barro, que representam aqui nessa ótica dispensacionalista os 10 reis durante a grande tribulação. Então há uma coisa aqui que a gente também pode concordar, que aquela visão de Daniel representa de fato os reinados da terra, e os pés de barro representam a fragilidade desses grandes impérios que parecem ser tão grandiosos, tão poderosos, parecem ser eternos, mas todos eles se acabam, né? Porque de fato eles têm os pés de barro. Mas na visão aqui dos dispensacionalistas, então esse pés de barro representa o período em que acontecerá a grande tribulação e que essas nações serão derrotadas lá na batalha do Megido, que a gente vai ouvir falar daqui a pouquinho, ok? Bom, então a igreja, na visão dispensacionalista, vai ser arrebatada, ok? Ela não sofrerá tribulação. Então, quem ficar aqui vai sofrer muito. Então, até uma pregação, né, muito comum no dispensacionalista é que você deve procurar resolver a sua questão com Deus agora, porque quando chegar a tribulação você vai sofrer muito. Fala, mas a gente já não vê tribulação hoje, já não tem perseguição, já não tem problemas assim, crentes morrendo em lugares aí, até degolados e tudo mais. Isso não está acontecendo, sim, mas o que vai acontecer vai ser numa dimensão muito maior. Então, prepare-se, porque a tribulação será realmente uma grande tribulação. E aí um detalhe aqui, gente, às vezes sai um pouquinho, não é a minha vontade, mas pronto. Então, você tem aqui o livro de Apocalipse, aí você começa com os 7 selos. E no primeiro selo, ele fala da vinda aí do cavalo branco. E aqui existe uma controvérsia entre dispensacionalistas e amilenistas. E uma controvérsia muito séria, porque para o dispensacionalista, o cavalo branco, que é o primeiro cavalo que surge, ele é o anticristo. Para o amilenista, o cavalo branco é Cristo. Então, olha, a diferença é brutal, né? É simplesmente uma coisa é outra. Então, a gente vai ter oportunamente, quando a gente chegar lá no capítulo 6, oportunidade de estudar isso. Mas veja que a diferença é brutal, né? Porque um entende que é o anticristo e o amilenista entende que é Cristo. Então, mas o restante corresponde: guerra, fome, morte, esses cavalos aí que fazem parte desse período. Outro grande diferencial da visão dispensacionalista em relação à nossa visão quando a gente lê o livro de Apocalipse é que os dispensacionalistas, eles leem os selos, as 7 trombetas, depois as 7 taças, veja, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, eles veem como fatos que ocorrem numa linha cronológica, ou seja, um fato após o outro. Então, abre-se o primeiro selo, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo,
quarto selo, quinto, tal, até o 7. Depois, as 7 trombetas sucessivamente. Então, são fatos sucessivos. Alguém, certa vez, ao entender, ao ler o texto do Apocalipse, falou assim, comentou o seguinte: puxa, eu não consigo entender como depois de tantos selos de destruição ainda tenha sobrado alguma coisa para ser destruída, né? Porque quando você lê essa sequência, realmente é uma sequência de guerra, fome, morte, depois, né, vem lá o mar se transforma em sangue, depois a lua, depois é uma sequência terrível. Então, a gente vai estudar isso e o amilenismo vê cada uma dessas 7 selos, trombetas e tal, eles acontecem no mesmo momento. Então, o primeiro selo equivale à primeira trombeta, que equivale à primeira taça. Então, há uma relação entre os primeiros, uma relação entre os segundos, uma relação entre os terceiros, e assim por diante. É como se fosse um sistema que vê o livro de Apocalipse como um sanduíche. Então, é diferente da visão dispensacionalista. E isso também vai ser uma crítica dos dispensacionalistas em relação aos amilenistas, porque eles dirão: ora, vocês não estão lendo a forma natural do livro de Apocalipse, vocês estão criando aí um jeito, né, uma fórmula para tentar formar aí a visão de vocês. Então, a visão correta seria uma sequência. Então, quando chegar no momento, a gente procura responder a essa questão, tá? Mas a visão dispensacionalista é essa, é uma sequência desses fatos. Bom, eles veem aqui também a relação, esse tempo aqui de tribulação, veja que é uma divisão aqui, não sei onde que dá para enxergar bem, mas há uma divisão entre tribulação e grande tribulação, tá? Então são 2 períodos. E esse período é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, totalizando 7 anos, que é o que falta para fechar aquele quadro lá dos 70 semanas de Daniel. Então, 3 semanas e meia para cá, 3 semanas e meia para cá, para a grande tribulação. O anticristo, então, ele vem, e quando chega a grande tribulação, é quando ele se assenta lá no trono, quando é o momento da blasfêmia, né? O momento em que ele vai procurar reinar. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui escrito em algum lugar. Haverá grande perseguição, né? Momento da besta do mar, que emerge do mar, o anticristo. Então, isso está aqui tipificado através dessas figurinhas. As 2 testemunhas aqui, elas morrem, depois ressuscitam. Então, isso vai acontecendo nesse período da grande tribulação. Deixa eu ver o que mais eu posso captar aqui. Deixa eu também tentar aumentar essa figura, gente, para a gente conseguir enxergar também melhor. É muito desenho. Deixa eu abrir o desenho. Venha desenho. Mais um instante. Ok. Então, vamos lá. Tomando. Acho que é esse aqui. Ok, acho que agora vocês vão conseguir enxergar. Melhorou, né? Dá até um alívio. Então você tem, olha, o dragão, o antideus precipitado, persegue a mulher. Tem esse detalhe, né? Apocalipse capítulo 12, ficou lá em cima a figura, deixa eu ver se vai aparecer, não vai. Apocalipse capítulo 12 fala daquela mulher que dá luz a um filho e depois o dragão persegue essa mulher. Então também é uma área de confrontação aí entre dispensacionalistas e amilenistas. Por quê? Porque o amilenista, ele entende que a mulher representa a igreja que vai ser perseguida pelo dragão. Já o dispensacionalista entende que não é a igreja, que é Israel propriamente que está sendo perseguida pelo dragão. A dificuldade disso é que o dispensacionalista ele tem uma visão mais literal, ele quer enxergar com literalidade. Só que como você vai entender o livro de Apocalipse de forma literal, se ele é cheio de figuras? Então,
nisto, o dispensacionalista vai dizer, não, eu também entendo que há figuras, nós respeitamos isso, a Bíblia tem figuras, ora, há metáforas na Bíblia. Então, o problema é distinguir o que é uma metáfora e o que é literal. Um aspecto muito importante é quando chegarmos aqui ao período do milênio, que para o dispensacionalista o milênio é o milênio, ou seja, são 1000 anos. 1000 anos são 1000 vezes 365 dias, literais. Mas aí você chega lá e quando lê sobre o dragão que persegue a mulher, isto não é literal nem para eles e nem para nós, mas para eles o milênio é literal. Então, também fica sendo uma questão de escolha de acordo com a sua interpretação do texto. Nós não entendemos que o milênio seja um período literalmente de 1000 anos, mas que corresponda a um período grande de tempo. Ok? Então, a gente vê aí um problema em relação à questão de hermenêutica, de interpretação do dispensacionalismo, porque eles, querendo ser literais, em alguns momentos não poderão usar essa literalidade no próprio texto, então tem que fazer escolhas entre aquilo que é literal e aquilo que não é literal. Então veja que a grande tribulação vai ser um período terrível. Nós temos aí, chegando no período do Armagedon, né? Nós temos as nações aqui uma insurreição de nações, né, contra Deus, contra Cristo, até que finalmente Cristo volte. Veja que esse será o período da tribulação e da grande tribulação, será o período de oportunidade para o povo de Israel se arrepender. Será o período em que eles poderão reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a oportunidade deles, ok? E então virá o Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, então, capítulo 19 de Apocalipse, aí finalmente ele voltará para reinar. E aí a gente parte para o último quadrinho aqui, que é o reino universal de Cristo por 1000 anos. Entenda isso aqui como é interessante, né? Então você tem uma Jerusalém terrestre e eles creem que essa Jerusalém ela vai ser retomada na sua importância, que o território de Israel que hoje existe, ele será grandemente ampliado, inclusive vai tomar ali Iraque, Síria, Líbano, várias nações que hoje existem, eu acho que parte do Egito também, vai se transformar em região de Israel em cumprimento às promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Eles entendem que o templo vai ser reerguido para que Cristo vá reinar a partir desse templo milenial. O que é mais estranho é quando eles dizem que o sacerdócio levítico vai ser retomado. Todas aquelas práticas do Antigo Testamento, do templo, serão retomadas. Isso eu acho muito estranho. Mas, dada a interpretação literal, isso faz sentido, porque aquelas promessas feitas a Israel daquele tempo são promessas feitas a um Israel no período do seu templo, do seu sacerdócio e tudo mais. Então, a ideia é que tudo isso vai ser retomado. Não agora com caráter, por exemplo, os sacrifícios vão ser retomados, mas não em caráter de perdoar pecados, apagar pecados, mas de forma memorial. Então, eu acho isso estranho. E outra coisa que é estranha é que nesse milênio aqui na Terra vão participar os judeus e somente o povo de Israel. Enquanto isso, a igreja estará lá no céu. Então, a igreja que foi arrebatada para o céu, ela permanecerá lá no céu, enquanto aqui na Terra ficarão os judeus. Então, assim, você vai ter dois lugares, né? O povo, a igreja lá, inclusive com judeus convertidos, lá no céu, e aqui na Terra, Israel reinando com Cristo durante 1000 anos. E aí, o que é ainda mais estranho, no meu modo de ver, é que no final desses 1000 anos, haverá ainda uma guerra. Satanás será solto. Então, tem o texto, né, que fala, Satanás será solto. Então, isso vai acontecer no final desse milênio, porque, de novo, eles estão sendo literalistas. Se você ler Apocalipse 20, na ordem dos fatos, Satanás é solto depois do milênio. Então, ele vai ser solto e aí ele vai querer reunir as nações para se rebelar contra Cristo.
e então haverá uma vitória final de Cristo sobre estas nações. Então, por que isso é estranho? É estranho porque num reino onde Cristo já reina, né, agora, porque todos os tronos da terra, todas as nações da terra falharam em governar o mundo, agora é Cristo, e no final da história ainda há, né, uma rebelião contra esse reinado de Cristo que vai ser vencido lá no final. Deixa eu voltar aqui ao grande mapa. Ok? Então, aqui nós temos o milênio. Deixa eu ver aqui em cima. Então, veja que existe aqui nesse período do milênio, aqui em cima, né, uma descrição do que vai acontecer. Primeiro, o Armagedon, antes do milênio, quando Jesus volta, exatamente. Nesse momento, Satanás é amarrado. Então, passa a existir a Jerusalém Celeste. Depois disso, Satanás é solto. Gog e Magog, Satanás é destruído. E aí, Satanás vai para aquele lugar lá embaixo. Cadê? É esse aqui, o Lago de Fogo. O inferno eterno feito para o diabo e seus anjos. Então, finalmente, ó, ele desce para cá. Anjos decaídos e demônios vão cair nesse lugar que é o Lago de Fogo, que inclusive vai abrigar o próprio inferno. O inferno também vai ser lançado aqui no Lago de Fogo e o diabo e todos os seus anjos. Então, isso vai acontecer lá no final. E também tem um detalhe aqui, né, importante dentro da visão escatológica dispensacionalista. Veja que a ressurreição dos mortos em Cristo, da igreja, aconteceu aqui, certo? Mas não dos ímpios. Os ímpios só vão ressuscitar aqui, lá no final. Olha aqui, homens... onde é que está? Onde é que eu li aqui? A ressurreição deles, aqui, ressurreição dos iníquos. Então, ela só vai acontecer lá no final do milênio. E aí, aqui no final do milênio, é que vai acontecer também o chamado grande trono branco, o juízo do grande trono branco, em que os livros serão abertos, o livro da vida está aqui, e aí eles vão receber o castigo final. Esses iníquos irão para esse lago de fogo. Então, os cristãos já estarão com Cristo e os ímpios vão ser lançados no lago de fogo. Então, somente nesse período é que eles serão ressuscitados. E aí virá, finalmente, o eterno perfeito estado, renovação da terra e do céu, grande trono branco, e aqui os séculos dos séculos. Renovação da terra por fogo, 2 de Pedro, capítulo 5, né, fala que a terra está sendo, capítulo 3, perdão, a terra está sendo entesourada para o fogo, então isso vai acontecer aqui, e os salvos irão passar a viver na cidade santa, na Nova Jerusalém, para viver lá pelos séculos dos séculos. Então, tem aqui, ó, ele é o alfa. Ok? Muito bem, gente. Passei até aqui um dos minutos. Queria ouvir dos irmãos. Deixa eu desligar aqui. Eita. Deixa eu abrir aqui o som permitido. Irmãos, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Alguém ficou perdido aí no meio do caminho? Talvez a pergunta seja alguém conseguiu se achar, né? No meio do caminho. Aí é um negócio um pouco complexo, né? Pois não, Rose. Eu acho que o senhor deve estar vendo interrogação na cabeça, um monte de quadrinho aí cheio de interrogação, né? Porque realmente é muito difícil. Mas eu queria entender, que eu pelo menos não tinha ouvido falar, de Gog e Magog. O que é isso? Sim. Então, você tem... A gente vai, obviamente, chegar lá, né, no livro de Apocalipse, mas são duas cidades que correspondem a lugares que se rebelaram contra Deus, né? Vamos só achar aqui o texto. Você tem aqui a menção de Magog, já desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, você tem Magog, Crônicas, Ezequiel.
mas ela corresponde a uma terra que se opõe a Deus. Veja que está lá em Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Eu estou com o texto aqui, né? Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Depois, Ezequiel 39. E é interessante que muito do que está em Apocalipse vem desses livros, tanto Daniel, de Ezequiel, são livros proféticos e apocalípticos. Então, Ezequiel 39, 6 fala: meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. E aí, onde é que aparece Magog, Gog e Magog de novo? Lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 8, diz lá: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, qual que é a interpretação que se faz disso aqui? Essa que a sua pergunta, Rose, ela é importante porque é justamente a questão de como você interpreta locais literais, que correspondem a duas cidades, ou elas correspondem a um número de nações que se voltam contra Cristo. Então, na interpretação amilenista, elas correspondem a essas nações que se voltam contra Cristo. Elas não são duas nações específicas. Então, o texto fala: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Quem? Satanás, quando ele for solto da prisão, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, né? E o número dessas é como a areia do mar. Então, elas são representantes dessas nações que se opõem a Cristo. Muitas respostas que a gente pode ter em relação ao livro de Apocalipse, elas podem não satisfazer a nossa curiosidade, né? E o problema é quando a gente quer justamente satisfazer a curiosidade, criar algum tipo de relação, né, com alguma coisa, porque até mesmo os dispensacionalistas falam isso, nessa conferência falaram também que a gente não pode ser dogmático nas questões apocalípticas, não dá para ser muito dogmático. Por exemplo, eu apontei lá que Elias e Moisés, né, são duas figuras que podem ser as testemunhas, mas nem eles são dogmáticos a esse respeito. Então a gente pode ter uma visão geral. Ali, nesse mapa, os dispensacionalistas concordam com, sei lá, 80%, mas tem muitas coisas lá que até eles mesmos vão ter dúvidas sobre como efetivamente vai acontecer. Denis. Oi, pastor, é a Daniela, tá? Daniela. Boa noite. Boa noite. O senhor mostrou aí, eu vim da Assembleia, e a gente estudou esse mapinha aí e tudo mais, né? Mas isso Você já pode faz me muito corrigir, tempo. inclusive, se eu estiver errado. Imagina. E lá no começo, quando o senhor falou que o diabo, né? Deus lançou o diabo na terra, e aí lá aparece a criação, aí aparece as trevas e Deus recriando o mundo, né? A visão que passavam para a gente dessa queda e a recriação era para explicar, por exemplo, por que existiam os ossos dos dinossauros. Ah, não, porque antigamente existia, e aí eles usavam esse argumento para explicar exatamente esse tipo de dúvida que era muito comum entre as crianças, entre os adolescentes, né? Ah, mas se Deus criou, por que encontra osso de dinossauro, né? E eles usavam esse argumento. Então, para mim, parecia lógico na época, não sei se ainda é, né? Mas comum. Assim, né? Para mim não faz tanta diferença. Então, você acaba até deixando passar muita coisa. Verdade. Bom, então foi importante você falar isso porque confirma, de fato, que essa é uma visão transmitida. E eu acho muito frágil, tanto do ponto de vista bíblico, porque baseia-se apenas na expressão, né, que havia trevas sobre a face das águas, e atribuir essas trevas como sendo trevas espirituais, porque a gente, lendo o texto, entende que trevas aí são escuridão mesmo, né, necessariamente escuridão física. E a outra coisa é dizer que, por conta disso, sumiram os dinossauros. Eu acho que até ela falou isso, a pastora, né, que estava ensinando lá, que eu acompanhei. E a fragilidade disso é porque se os dinossauros sumiram e Deus recriou a Terra, e por que Deus deixou de fora os dinossauros e ainda recriou a Terra, deixando
fósseis de dinossauros espalhados por todo canto. Então, assim, é como se Deus tivesse recriado, mas não tivesse arrumado a bagunça que ficou, né? Porque ficou fóssil para todo canto. Então, acho que não faz muito sentido. Talvez em relação aos dinossauros faça mais sentido pensar no dilúvio como sendo o fator que determinou né, o fim da existência deles. É uma possibilidade. Ok, Evandro? Pastor, uma dúvida que eu tenho aqui, na verdade, eu já li algumas vezes esses trechos aqui na Bíblia, mas nunca, sempre me confundiu, né? E às vezes, seguindo um pouco a linha aí do pessoal dispensacionalista, acabava fazendo um pouco mais de sentido, né? Eu entendo que não devemos seguir essa ordem cronológica, como o senhor mencionou, né? Mas como explicar, por exemplo, aqui, né, quando fala a prisão, né, que Satanás é preso por 1000 anos e depois o Satanás é solto, né? Eu consigo imaginar, né, sem seguir exatamente como está aqui, que assim chegou o final, acabou, ponto final, e assim o diabo foi, né, lá pro inferno, enfim, como queiram falar, né? Mas aqui dá a sensação que parece que Deus está meio que brincando. Eu te prendo, agora eu vou soltar, vou te dar um gostinho, agora eu vou acabar com você de uma vez por todas, né? Isso nunca fez muito sentido para mim. Então, isso aqui eu vou tentar ser resumido, porque é uma questão de interpretação e aqui é a grande diferença, né? Assim, em relação ao milenismo, porque no milenismo a gente faz a leitura de uma forma figurada, ou seja, o texto não está falando de fatos que acontecem de uma forma literal, nem na sequência, né, propriamente, eu vou explicar isso, e nem as figuras que aqui aparecem. Veja que o texto fala o seguinte, capítulo 20 de Apocalipse. Aliás, esse capítulo 20 é o grande divisor de águas dentro da escatologia, né? Então não é um texto fácil. Mas ele diz lá, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então começa a pensar, isso é literal? Tinha um anjo com uma chave e com uma grande corrente? Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Isso é literal? Há um dragão, efetivamente, e uma serpente? O que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Né? Aí você fala assim, o dragão é literal? Acho que não, né? Satanás não tem matéria, assim, ele não é um ser material, ele é um ser espiritual. Ele é uma serpente. Quando fala da antiga serpente, eu creio que esteja falando lá do inimigo, né, de Satanás, lá no Éden. Então tá, então são figuras? São figuras. Que corresponde a diabo, Satanás. Isso. E o prendeu por 1000 anos. 1000 anos agora, literal ou é figura? Não sei. E agora, né? Então, a visão milenista, eu creio que ela faz mais jus a essa... assim, ela é mais coerente porque ele vai dizer que o dragão, a antiga serpente, isso são figuras do diabo. O texto explica que é o diabo, Satanás. Ok. E o prendeu por 1000 anos. 1000 anos também não é literal, mas é figurado. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Também isso não é literal, é figurado. Então, seguindo toda a coerência de ter uma forma de interpretar, a gente vai até o final. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bom, qual que é a interpretação milenista disto? É que esse período dos 1000 anos é um período que nós já estamos vivendo. Desde o momento em que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu e ressuscitou, então começa essa fase milenar que antecede o final dos tempos. A gente vai ter, eu falei até, né, que queria explicar isso rápido, é difícil. A gente vai ter tempo para fazer isso lá na frente. Mas a gente já vive esses 1000 anos. Satanás ele foi amarrado quando Cristo morreu na cruz e ele impede com que Satanás continue enganando as nações de modo que elas não tenham acesso ao evangelho do Senhor Jesus. É dessa forma que é compreendido esse texto. E no final ele vai ser solto por pouco tempo.
é o período em que virá propriamente o anticristo, né? O anticristo voltará, e a gente voltará não, o anticristo virá, né? Como diz o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu creio que fala do anticristo, né? 1 Tessalonicenses fala dele. Então nós entendemos que haverá um momento de grande tribulação, e é esse momento em que ele vai ser solto pouco tempo. Deu para entender, assim, em linhas gerais, Evandro? Tudo bem? Então, você vê que é uma questão de como você começa a interpretar o texto. Se você vai literal, você tem que ir literal todo. Agora, o problema está mais, no meu modo de ver, com os dispensacionalistas que precisam ficar escolhendo o que vai ser literal e o que não vai ser ali naquele texto. Então, para nós já não nada ali é literal no sentido das imagens e do tempo. O que é literal é que trata-se do diabo, isso é literal, e trata-se do que ele vai fazer às nações, né? No sentido de enganar as nações, né? Não mais enganar, e que ele vai ser solto. E o solto de Satanás não é ver um dragão voando por aí batendo cauda nas pessoas, mas é vendo a influência e a ação dele sobre o mundo. Então isso vai acontecer. É a nossa maneira de interpretar esse texto. Okay? Pastor, essa parte que a gente coloca aí, junto com essa ideia que eles falam lá, da tribulação, grande tribulação, que para eles vai vir esse período todo. Se a gente acredita que a gente está nesse milênio, então a tribulação para nós, a gente está vivendo isso constantemente, não é isso ou não? Sim. Na verdade, a igreja já vive essa tribulação desde o primeiro século, quando foram perseguidos, levados às arenas dos leões. Então, ali a igreja vivia essa tribulação, e nós vemos o livro de Apocalipse como um livro escrito a uma igreja sob tribulação, sob forte tribulação. Então, essa tribulação ela vai ser mais acentuada em determinados momentos da história e menos em outros. Ela vai oscilar, né? Então, há momentos de grande perseguição, morte e tal. Hoje, nós vivemos, mas o fato é que nós sempre vamos viver em tribulação, né? O crente ele estará sempre vivendo essa experiência. E nós entendemos que é uma experiência dentro já do milênio, do qual nós entendemos estar, e que no final essa tribulação ela vai se acentuar. Por isso que há uma expectativa mesmo nesse sentido. Então a gente olha as notícias e tal, a gente fala, olha, o cerco está apertando, está apertando. E isso é uma visão, assim, um sinal, né, de que Cristo está voltando. Nós temos também isso como um sinalizador, mas não sabemos. Pode ser que aperte muito mais e leve muitos anos ainda para que a gente, né, se sinta realmente em tribulação. Esse é o ponto que a gente não sabe, e aí a gente tem que ficar esperto, porque ele pode voltar a qualquer instante. Arali tem uma pergunta, pastor. Pois não, Arali. Eu ia perguntar, desistir, vou perguntar porque o José falou. No início lá, quando você mostrou a foto do dilúvio, os que eram ímpios, eles foram para o Hades, na visão dispensacionalista, antes de Cristo, né? E depois de Cristo, a última foto que você mostrou, os ímpios também, quando morrem, na visão deles, vão para o Hades? Na última que eu mostrei, deixa eu pensar aqui, é no período do Antigo Testamento ou já no Novo? Já no Novo, já no finalzinho. Tá, no final. Sim, então. É uma boa pergunta, Arali. Veja só, porque quando começa a tribulação, né, e a grande tribulação, é a última oportunidade que ele está dando para o mundo e de uma forma muito especial para os judeus. Então, aqueles que rejeitarem e que morrerem nesse período irão direto para o inferno ou irão para esse Hades. Eu creio que, lembrando do quadrinho, eles vão para o inferno mesmo. Mas depois, no final da história, que quando houver o grande trono branco, depois do milênio, é que aquele inferno, com aquelas pessoas, vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então, existem duas realidades. E o lago de fogo é muito pior do que o próprio inferno. Acho que essa é a visão. No nosso ponto de vista, no ponto de vista milenista, o ímpio, quando morre, não tem uma segunda chance.
É isso? E no caso deles é como se tivesse uma segunda chance. Não, eles não entendem que é uma segunda chance, não. Eles entendem que haverá esse julgamento e que a pessoa já chega lá condenada. Nesse sentido é igual, né? A gente pensa igual. A única coisa é que eles pensam em dois momentos, e a gente pensa um momento só. Então haverá um grande julgamento. A Bíblia fala, né, que importa que todos nós compareçamos diante do trono de Deus e tal. Então seremos todos julgados. Mas eles veem isso em dois momentos. Mas quem chegar lá para ser julgado é para receber a sentença final mesmo, não é mais para ter oportunidade, não. Ok? Muito bem. Bom, gente, então, eu creio que ajudou. Tem uma pergunta, Laís? Não? Alguém mais? Elson? Elson tem. Assim, Pode falar, Elson. então, essa questão do julgamento aí, nós estamos falando da igreja arrebatada, né? Nesse primeiro momento na tribulação. Então, no dispensacionalismo, a igreja vai ser arrebatada e não passa pela tribulação, certo? Isso. Aí quem ficar... Mas mesmo assim vai para o julgamento. Então, essa é uma dúvida que eu tenho também. Uhum. Quem ficar e se converter e morrer, vai para onde? Né? Vai direto para o céu? Meu pastor, posso falar? Por favor, José. Ajuda Me aí, ajuda aí. Nós frequentamos, né? Nós frequentamos uma igreja que tinha essa visão, e como você falou, a visão não ninguém fecha essa coisa toda, porque não é o dispensacionalista, como a Débora falou na aula passada, ele não é herético, né? Uhum. A salvação é por meio de Cristo Jesus, como a gente crê, né? Como nós presbiterianos cremos. Agora, tem essa diferença mesmo eles creem no arrebatamento da igreja e quem não é salvo ficaria aqui. Uhum. Mas se a pessoa receber Cristo durante a tribulação, a pessoa vai para o céu também normalmente. Então ela vai direto para o céu, onde os outros já estão lá, onde a igreja arrebatada está. Como hoje, se nós morrermos, nós vamos à presença de Deus. Então, eles creem assim também, a mesma coisa, que antes da tribulação ou depois da tribulação, se morrer, vai à presença de Deus. Se o salvo morrer, né, o crente morrer, ele vai à presença de Deus. Né? Uhum. A salvação é em Cristo Jesus, do mesmo jeito que a gente crê. Né? Sim, a questão é o caminho, essa coisa toda de enxergar a Bíblia, enxergar as dispensações, né? Uhum. Mas eu e a Débora, a gente começou a perceber que assim, você não pode colocar Deus, porque o dispensacionalismo ele coloca Deus nessas eras, né? E você não pode fazer isso com Deus. Deus é Deus, né? Deus é eterno. E então a gente crê que a visão milenista é a mais correta mesmo. Uhum. Mas essa visão dispensacionalista, a salvação, isso é importante frisar, a salvação é por Cristo Jesus também. É que tem essa coisa das dispensações, né? Que acaba sendo um assunto mais para teólogos e estudantes mesmo. O povão... É importante dizer isso, né? Que a gente está indo uma linha além do que é o ambiente natural, né? Onde a gente um ambiente circula. Ambiente para teólogo e para estudante. Para estudante da Bíblia. Mas é um ambiente... Da Bíblia. Agora, isso muda completamente a forma da gente ler a Bíblia. É impressionante. E as pessoas, quando falam assim das coisas de Deus, se você começar a ficar atento, né, ao que a pessoa fala, você já sabe se ela é dispensacionalista, qual que é a linha escatológica dela. E como a gente viu, o dispensacionalista ele dá um valor enorme para Israel. Né? Então, tudo que ele fala é Israel, Israel, Israel. E como eu disse lá no acaba sendo um pouco cansativo
né, a gente ouvir tanto de Israel quando a gente está acostumado a ouvir tanto acerca da igreja. Para nós, tudo que aconteceu lá atrás teve seu cumprimento na igreja e ponto. Então, o reino sobre a terra será a igreja. Não tem mais coisa de judeu e gentil, não. É uma coisa só, é igreja, igreja, igreja. Mas eles não. Então, eles vão insistir sempre, não, que há um Israel e há uma igreja. E o ponto que eu acho que, né, me deixa assim, com nó na cabeça na visão deles é a igreja no céu e Israel na terra. Então, assim, uma coisa meio estranha, porque não há uma unidade, né? Então vai ter judeu no céu falando, eu queria estar na terra, né? Não, isso aí eu nunca fui atrás disso. Agora, é bom você esclarecer, esse curso é muito bom, porque, inclusive, eu conheço irmãos da IPB de outras igrejas que são dispensacionalistas. Então, é bom, esse curso é muito bom para isso. Então, inclusive, o pastor lá que eu mencionei, ele é calvinista, né? E ele fala, olha, a nossa posição é mais calvinista do que os amilenistas. Então, eu até quero ouvir um pouco sobre isso. Gabriel, você tem uma pergunta ou uma? Achei muito interessante a aula toda e me deu a impressão de que quem desenvolveu essa arte de interpretação fez como a gente costuma ver quando você estuda assim, uma disciplina que é muito complexa e você fala assim, vou resumir. Aí você começa a fazer uma linha do tempo, aí você começa a subir, descer, puxar para o lado, fazer desenho, e aí quando termina você fala assim, ficou lindo, né? Uhum. Foi feito mais ou menos dessa maneira, imagino que você não saiba quem fez ou como foi feito, mas da onde surgiu esse esquema bem representado daquele ponto de vista, né? Sabe? Não, eu não sei, assim, a formação, a história daquele plano através dos séculos, eu não sei. Eu sei, até mostrei uma planilha que mostra, assim, figuras anteriores, então é uma coisa que vai sendo montada ao longo do tempo. Vai evoluindo. Completada. É o incremento do resumo. Isso. Agora, a gente tem que ter uma atenção também, o que a gente viu aqui foi o resumo do resumo, porque o ideal para quem vai estudar é rever cada um dos textos que são mencionados, né? Textos de Daniel, texto de Ezequiel, texto de Tessalonicenses. Gente, é muito texto. Então, para um crente novo de Bíblia, isso é uma coisa muito difícil, é complicada, assim, ao extremo, que eu diria até nem vá nessa seara, porque ela vai deixar mais perturbado do que... Né? Agora, quem já tem um pouco mais de praia, de tempo de igreja, é que pode entrar nesse mar, né? Porque exige realmente você ter um conhecimento um pouco maior, assim, dos contextos de leitura, dos textos do Antigo, do Novo Testamento. Então, quem é novo fica totalmente perdido e vendido. Então, eu acho que é muito fácil, como a própria Daniela falou, e foi o meu caso até certo ponto, tanto no dispensacionalismo quanto no milenismo, que eu engoli o que me foi passado do jeito que foi passado. Porque você não tem como desdizer, né? Ou melhor, como contrapor o pensamento de um pastor que está te ensinando a ler daquela forma. É o mesmo que eu estou fazendo hoje, né? Eu vou ensiná-los a ler milenisticamente, mas vocês têm que criar as próprias ferramentas para ler a Bíblia e falar, peraí, mas e nesse texto aqui? Nenhuma das linhas, elas são perfeitas em si, todas elas, por isso que há debates, né? Quando você põe lá o Marcos Granconato com outro pastor milenista, dá um belo debate, porque eles ficam lá debatendo textos. Mas esse texto aqui aponta nessa direção, não, lê o outro de lá, e como é que aquele lá se conecta com esse? Então, olha, o mapa, na verdade, é muito maior do que esse plano aí, né? Esse plano com certeza. É um resumo, né? Se você colocar todos os textos, fazer um mapa dos textos apontando, é muito grande. Então, por isso que é importante ter realmente uma visão boa da Bíblia. Tá bom, gente? Você conhece? Fala. Olha o livro aí, olha o livro. Aqui tem um bom resumo, né? Aí tem o resumo. Bom resumo. Exato. Perfeito. Esse é o Então, é do próprio, é o plano divino através dos séculos. Isso é dele mesmo. De aqui ele detalha, tá, essa situação toda aí. Perfeito, gente. Quem quiser, gente, pode adquirir esses livros, pode ler.
tem a conferência aí, se você procurar a conferência Dispensacionalismo, Igreja Batista Redenção, pode ir atrás, ver. Como foi dito pelo José, né? Não é heresia. Então, o pastor não fica com medo. Né, os irmãos vão aprender errado. Não, é uma linha que você pode estudar. E se você tiver esse estômago, né? Estômago no sentido teológico, vai fundo, né? E tenta formar a sua própria visão acerca disso. A gente não deve aceitar nada porque alguém está impondo a visão dele, né? A forma de enxergar. Isso é livre. Mesmo dentro da igreja presbiteriana, isso é livre, tá? Em relação à forma escatológica. Ei, pastor, ainda tem os pós-milenistas, né? Então, e ainda tem os pós-milenistas, que é outra história. Então, a gente tem liberdade de estudar isso, graças a Deus. Gostei muito aí para complementar aqui, vendo toda essa complexidade, né? E tendo vindo de internato, né? Não que tenha estudado a Bíblia, mas estudando muitos livros, a gente sempre busca fazer resumos e esses resumos são usados por outras pessoas para tentar entender a coisa de uma forma mais rápida, né? E aí as pessoas complementam os resumos e aí você começa a usar os resumos como fonte de consulta nos anos seguintes, né? Porque como é internato, você deixa o material para as turmas que ficam, né? Então aí você estuda não só pelo livro, mas também pelo resumo. E aí você engorda o resumo, e aí você não estuda só pelo material, mas você estuda pelo resumo e pelo resumo complementado. E aí a pessoa faz o resumo do resumo complementado e a coisa vai, na verdade, fica mais ou menos isso, né? A figura ela vai evoluindo e vai ficando cada vez com mais detalhezinhos, mais figurinhas, mais... E aí uma coisa que eu botei aqui, né? Porque, na verdade, chega uma hora que a gente para de anotar e fala assim, é mais ou menos o que eu vivi os 7 anos me formando na Marinha, em internato, né? E aí, quem procura o que não conhece, quando vê, não reconhece. Pegar o resumo de alguém que estudou muito para fazer o resumo e tentar ler só o resumo, não vai entender nada. Então, para quem realmente não entendeu nada, essa é a mensagem. Quem procura o que não conhece, quando vê, não reconhece. E aí, a gente realmente tem que estudar muito o original, né, que é a própria Bíblia, para depois pegar essa figura e tentar entendê-la melhor, né? Que realmente é muito curioso. A Bíblia, como ela é rica, porque ela dá abertura, nível de estudo, e a gente não fica não chega no ponto que a gente fala, pronto, agora já sei tudo, né? Ao contrário. Pastor, diz que o milênio é o período de 1000 anos durante os quais os cristãos vão brigar por uma interpretação apropriada do milênio. Essa é que a gente não vai acabar nunca, né? Essa discussão. Se bem que já tem 2000 anos que a gente já está discutindo sobre isso, né? É verdade. É um assunto que não vai se esgotar. A gente tem, de novo, né? Isso mostra como a Bíblia é rica. E tem a outra visão que, diferente do dispensacionalismo pré-milenista, como foi dito aí do pós-milenista, que entende que, na verdade, o mundo vai melhorando. Inclusive, a Igreja Católica, se eu não me engano, ela é pós-milenista. Quando a gente vê, por exemplo, os movimentos das pastorais de terra, né, das coisas, qual que é a visão da Igreja Católica? Não estou dizendo que é só a Igreja Católica, tá? Mas a Igreja Católica ela entende que é a nossa atuação no mundo que vai gerar uma melhora no mundo, e isso vai ser progressivo, né, até o reinado de Cristo de uma forma cada vez mais manifesta, cada vez mais física, assim, material, perceptível. Então, que o mundo tende a melhorar. O problema dos pós-milenistas é enxergar essa melhora, né? É provar a melhora. Essa é a dificuldade maior. Mas tem essa visão também. Isso. Enfim, cabe, né, a gente estudá-las, né, entender que existem formas diferentes de enxergar a mesma realidade. Pastor, no final, só para finalizar aí, seria Sim, interessante o senhor recomendar quais são os escritores, né, biografias que possam nos ajudar, inclusive, nessas interpretações do ponto de vista da própria igreja, da nossa própria igreja, né? Da nossa igreja, perfeito. Celso, a gente vai começar na semana que vem esse estudo
E a gente vai ver alguns desses autores, que inclusive já estudamos alguns deles, né? Como a Bíblia o Futuro, é um dos livros que é um manual que deve servir para nós. Deixa eu só lembrar aqui o nome do autor, se alguém me ajudar aí, o Rafael. É o Huckemacher, né? Isso, Huckman, né? Huckman. Huckemacher é outro. É o Huckman, isso. Anthony Huckman. Anthony Huckman, por exemplo, é da nossa linha, é um livro da nossa editora. Temos um outro também, que fala... puxa, agora esqueci o nome aqui. Mais que Vencedores. Mais que Vencedores, exato. Mais que Vencedores, deixa eu ver aqui. Ainda bem que tem Google, né, gente? Hoje em dia tudo é fácil. Tem o livro do Hernandes sobre o Apocalipse. O livro do Hernandes, o Hernandes também é milenista. Tá? O Mais que Vencedores, do William Hendrickson, não, peraí. Estou confundindo aqui. Existem sim, Celso, livros, William Hendrickson, isso mesmo, que seguem a nossa linha, e a gente vai apresentar aqui, vamos seguir, né, por esses livros. Tá? Isso pode ficar tranquilo. E é importante, né, a gente ter uma visão da nossa linha, né, de condução. Como eu disse, a forma como se lê a escatologia também influi em toda a leitura da Bíblia. Por isso que é importante nós estarmos alinhados, embora que todos aqui tenham a liberdade de estudar outra linha, mas é importante que a gente fale a mesma linguagem. Ok? Treino aqui, pastor. Aí, muito bem. Ó, esse é o livro de Apocalipse do Hendrickson, que é o mesmo autor, né? Que é o mesmo... Kistemaker. Isso. Kistemaker. Mais que Vencedores. Tem a mesma linha desse aí, ó. Mais que Vencedores. Isso. E esse é do Hernandes. E esse é do Hernandes, Apocalipse. Perfeito. Muito bom. Já pode botar o Elson para dar aula, hein, reverendo? Tá com a bibliografia toda já? Não, o Elson vai. Opa! O Elson já deu aula. Já. A Bíblia do Futuro já tem mestrado. Está faltando o melhor lá que eu gosto mais, que é a Bíblia do Futuro. A Bíblia do Futuro. Muito bom. São muito fáceis de ler, inclusive. São livros muito bons. Tá bom, queridos. Pastor, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha rapidinho. Um dos pontos que eu, particularmente, assim, eu me converti e tudo, a igreja que eu vim, né, ela era dispensacionalista, hoje eu tenho essa visão, nunca foi dado esses tipos de estudo pra gente, mas hoje eu vejo. Mas há muito tempo atrás, já aqui em São Paulo, nós fomos visitar uma igreja presbiteriana coreana lá no centro da cidade, né? E eles estavam divulgando os livros do Deixados para Trás. É Tim LaHaye, né? E nós eu li toda a coleção, né? E uma das coisas que hoje o senhor explicando me chamou muita atenção é uma visão deles o seguinte, que hoje eu vejo muito claramente, não que assim eu tivesse aquilo como uma realidade, porque sinceramente eu não tinha uma formação muito certa, porque para mim Apocalipse sempre foi uma incógnita. Mas assim, eles falam muito, por exemplo, no momento da tribulação, depois que a igreja, o livro fala, né, que a igreja for arrebatada, nesse momento da tribulação, você que não aceitou a Cristo antes do arrebatamento, para você conseguir a sua salvação, você tem que sofrer em nome de Cristo, porque você vai ser perseguido, você tem que sofrer pelo nome dele, e só depois que você sofrer essa perseguição, que você tiver esse sofrimento e morrer pelo nome de Cristo, aí é que você vai conseguir a sua salvação. Fora isso, você não consegue, senão você não vai para o céu. Pelo menos o trecho do livro, né, que fala pós-tribulação, da grande tribulação para frente, é exatamente assim que fala, entendeu? Que tanto é que tem um trecho lá como...
Pode falar. Não, eu estava dizendo que isso é sério, porque aí você está acrescentando obras à salvação. Ou seja, Exatamente. a nossa salvação é mérito 100% nosso. É. Né? A partir do momento que Deus não age, né, nessa situação, depende 100% Ele nós. praticamente anulando tudo que Cristo já fez, né? Exato. E o ponto lá, a chave é do arrebatamento, os personagens que ficaram depois, um dos personagens, ela só conseguiu a salvação quando, nesse momento que estava sendo perseguido lá pelo anticristo, que estava perseguindo os judeus, as pessoas que se converteram nesse momento da tribulação, o que aconteceu com ela? Ela foi decapitada. E aí eles falaram, agora sim ela está salva. Eita. Então, então assim, é muito tenebroso. Por isso, quando eu li, eu falei assim, é uma história de ficção, eu encarei como uma história de ficção mesmo. Eu falei, nossa, mas é uma história de ficção que surpreende, que te deixa meio assim, nossa, né? Para quem não conhece nada, pode realmente falar, e é isso que vai acontecer. E por isso que eu acredito que muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse ou de tudo isso, porque acham que provavelmente vai acontecer algo desse tipo, né? Verdade, Rosa. Aí você vê como entram as heresias, porque aí já é uma heresia mesmo, por meio bem sorrateiro. Eu tenho certeza que os dispensacionalistas sérios não aceitariam isso, né? As pessoas que têm mais visão, mas quem não conhece acaba engolindo e achando que é parte da coisa. Uma frase que eu ouvi da pastora, assim, ela fazendo diferença do Antigo e do Novo Testamento, é que ela disse que no Antigo Testamento os pecados eram cobertos e no Novo Testamento eles são apagados, porque Cristo não tinha morrido antes. Isso é algo que eu também gostaria de estudar melhor na visão dispensacionalista, porque eles fazem realmente essa divisão de dispensação da lei e da graça. Então, peraí, esse é o grande ponto de diferença nossa, né? A gente entende que a graça vem desde o início, mas eles fazem essa diferença, mas eles entendem que a salvação é pela graça, não há salvação sem Cristo. Mas como é que as pessoas do Antigo Testamento se salvaram, então? Elas tinham fé em Cristo, é a nossa visão, só que numa visão de Cristo através dos tipos, daquilo que era a sombra de Cristo. E nós vemos Cristo de uma forma completa, né, naquilo que ele veio e foi. Então, mas há uma diferença de salvação. Nesse mesmo mapinha, essa pastora explicando, ela usa um texto que é uma interpretação muito comum de entender que Cristo, quando ele morreu, ele foi até o inferno e de lá ele resgatou, tirou o cativo do cativeiro, né? Tem essa visão que ela foi lá no Hades e tal, e foi na visão deles é o momento que ele resgata as pessoas que ficaram do Antigo Testamento em algum lugar, que eu não sei, nesse Hades aí, e enfim, leva para o céu, né? Esse é um ponto que é um pouco estranho, né? E que precisa ser bem estudado, mas é com base num texto lá de Pedro, da qual nós também não comungamos, né? Dessa mesma visão. Então, tem algumas coisas que são estranhas, mas nem eles estão todos alinhados, então a gente não pode dizer que isso é a visão de todos eles. Tá bom, irmãos. Eu vejo que é assunto para mais de metro. Né? É um assunto bom. Então, nós vamos ficando por aqui hoje e a gente continua, se Deus quiser, semana que vem, tá bom? Vamos fazer uma oração.